Capítulo 6. O preço da recordação. Logo após o anoitecer do dia seguinte, o cronista desceu a escada que dava no salão da pousada Marco do Percurso. Pálido e meio bambo, carregava a sacola achatada de couro embaixo do braço. Colt estava atrás do bar, folheando um livro. Ah, nosso convidado não intencional. Como vai a cabeça? O cronista ergueu uma das mãos para tocá-la na parte posterior. Lateja um pouco quando eu me mexo muito depressa, mas ainda funciona. Fico feliz em saber. Aqui é... Hesitou o cronista olhando em volta. Estamos em Náuguris? Colt fez que sim. Na verdade, você está bem no meio de Náuguris. Fez um gesto amplo e dramático com uma das mãos. Próspera metrópole, lar de dezenas. O cronista fitou o homem ruivo atrás do bar. Encostou-se numa das mesas para encontrar apoio. Pelo corpo chamuscado de Deus, exclamou sem fôlego. É você mesmo, não é? O hospedeiro fez um ar intrigado. Perdão, como disse? Sei que você vai negar, disse o cronista. Mas o que eu vi ontem à noite... O hospedeiro ergueu a mão para silenciá-lo. Antes de discutirmos a possibilidade de você ter ficado de miolo mole com aquela rachadura na cabeça, diga-me, como está a estrada para Tinway? O quê? Perguntou o cronista irritado. Eu não estava a caminho de Tinway, estava... Bem, mesmo descontando a noite de ontem, a estrada anda bem ruinzinha. Fui roubado perto do Val do Abade e fiquei a pé desde então. Mas tudo valeu a pena, já que você realmente está aqui, disse. Olhou de relance para a espada pendurada acima do bar e respirou fundo, assumindo uma expressão vagamente ansiosa. Não estou aqui para criar problemas, entenda bem. Não estou aqui por causa do prêmio pela sua cabeça, acrescentou com um sorriso pálido. Não que eu pudesse ter a esperança de incomodá-lo. Ótimo, interrompeu o hospedeiro, pegando um pano de linho branco e começando a polir o bar. E então, quem é você? Pode me chamar de cronista. Não perguntei como posso chamá-lo. Qual é seu nome? Davon Locks. Colt parou de polir o bar e ergueu os olhos. Locks? Você é parente do Duque... Colt deixou a voz se extinguir, meneando a cabeça consigo mesmo. Sim, é claro que é. Não é um cronista. É o cronista. E encarou com expressão dura o homem meio calvo, examinando-o de alto a baixo. Que tal, hein? O grande desmascarador em pessoa. O cronista relaxou um pouco, obviamente satisfeito ao ver que sua fama o precedia. Eu não estava tentando ser desagradável. Faz anos que não penso em mim como Davon. Deixei esse nome para trás há muito tempo. Explicou com um olhar significativo para o hospedeiro. Imagino que você mesmo saiba alguma coisa a esse respeito. Colt ignorou a pergunta não formulada. Li seu livro anos atrás. Os hábitos de acasalamento do Dracos comum. Muito bom para abrir os olhos de um rapazola com a cabeça cheia de histórias. Comentou. Baixando a cabeça, recomeçou a passar o pano branco pelos veios da madeira do bar. Admito ter ficado desapontado ao saber que os dragões não existiam. É uma dura lição para um garoto aprender. O cronista sorriu. Sinceramente, eu mesmo fiquei meio desapontado. Saí à procura de uma lenda e encontrei um lagarto. Um lagarto fascinante, mas assim mesmo, um lagarto. E agora está aqui, disse Colt. Veio provar que eu não existo? O cronista deu uma risada nervosa. Não, sabe, nós ouvimos um boato. Nós? Interrompeu Colt. Estive viajando com um velho amigo seu, o Scarpe. Ele o acolheu sob sua proteção, não foi? Disse Colt, como quem pensasse em voz alta. Que tal essa? Aprendiz do Scarpe. Foi mais como um colega, na verdade. O hospedeiro assentiu com a cabeça, ainda com a expressão vazia.
Eu poderia ter adivinhado que ele seria o primeiro a me encontrar. Espalhadores de boatos. Isso é o que vocês são. O sorriso do cronista se desfez e ele engoliu as primeiras palavras que lhe vieram à boca. Por um instante lutou para recompor a postura serena. E então, que posso fazer por você? Perguntou Colt, deixando de lado o pano limpo de linho e oferecendo seu melhor sorriso de hospedeiro. Alguma coisa para comer ou beber? Um quarto para pernoitar? O cronista hesitou. Tenho tudo bem aqui. Fez Colt com um gesto largo para o fundo do bar. Vinho suave, claro e envelhecido. Aguardente de hidromel, curtido, cerveja escura. Doce licor de fruta madura. Ameixa, cereja, amora, maçã, hortelã. E foi apontando alternadamente para as garrafas. Ora, vamos! Com certeza você deve querer alguma coisa. Enquanto falava, seu sorriso se alargou, mostrando dentes demais para o semblante afável de um hospedeiro. Ao mesmo tempo, seus olhos ficaram frios, duros e enraivecidos. O cronista baixou a cabeça. Eu pensei que... Você pensou... Disse Colt em tom zombeteiro, abandonando qualquer simulacro de sorriso. Duvido muito. Caso contrário, poderia ter pensado, frisou a palavra, no perigo a que está me expondo ao vir aqui. O rosto do cronista enrubesceu. Ouvi dizer que Kvolf era destemido, retrucou em tom acalorado. O hospedeiro deu de ombros. Só os clérigos e os tolos são destemidos. E nunca mantive grandes relações com Deus. O cronista franziu o senho, cônscio de estar sendo ridicularizado. Escute, prosseguiu ele calmamente. Tomei um cuidado extraordinário. Ninguém, a não ser o Scarpe, soube de minha vinda. Não falei de você a ninguém. Na verdade, não esperava encontrá-lo. Imagine o meu alívio, rebateu Colt sarcástico. Obviamente desanimado, o cronista voltou a falar. Sou o primeiro a admitir que talvez minha vinda aqui tenha sido um erro. Fez uma pausa, dando a Colt a oportunidade de contradizê-lo. Ele não o fez. O cronista deu um pequeno sorriso tenso e prosseguiu. Mas o que está feito, está feito. Você não quer, ao menos, considerar... Colt abanou a cabeça. Isso foi há muito tempo. Não faz nem 2 anos, protestou o escriba. E eu não sou quem eu era. Continuou Colt sem nenhuma pausa. E o que era exatamente? Kvolf. Ele respondeu com simplicidade, recusando-se a ser levado a dar outras explicações. Agora sou Colt. Cuido da minha hospedaria. Isso significa que a cerveja custa 3 guzas e um quarto particular é pago em cobre. Recomeçou a polir o bar com uma intensidade furiosa. Como você disse, o que está feito, está feito. As histórias se arranjarão sozinhas. Mas Colt olhou para cima e, pela segunda vez, o cronista enxergou algo por trás da raiva que reluzia na superfície daqueles olhos. Por um instante, viu a dor por baixo dela, penetrante e sangrenta, como um ferimento fundo demais para ser tratado. Depois Colt desviou o olhar e restou apenas a raiva. O que é que você poderia me oferecer que fizesse valer a pena recordar? Todos acham que você morreu. Você não entende, não é? Disse Colt, abanando a cabeça, preso entre a diversão e a exasperação. A ideia é justamente essa. As pessoas não nos procuram quando estamos mortos. Os velhos inimigos não tentam acertar contas. Não aparece gente para pedir histórias. Concluiu mordaz. O cronista se recusou a recuar. Outras pessoas dizem que você é um mito. Eu sou um mito, confirmou Colt, descontraído, com um gesto extravagante. Um tipo de mito muito especial, que cria a si mesmo. As melhores mentiras a meu respeito são as que eu contei. Dizem que você nunca existiu, corrigiu o cronista gentilmente. Colt deu de ombros, desinteressado, e seu sorriso esmaeceu um tantinho quase imperceptível. Intuindo um ponto fraco, o cronista prosseguiu. Algumas histórias o retratam como pouco mais do que um assassino, que tem as mãos tintas de sangue.
Também sou isso, disse Colt, virando-se para polir o balcão atrás do bar. Tornou a dar de ombros, não com a mesma desenvoltura de antes. Já matei homens e coisas que eram mais do que homens. Todos o mereceram. O cronista abanou a cabeça devagar. As histórias dizem assassino, não herói. Que Wolf, o arcano, e que Wolf, o matador do rei, são dois homens muito diferentes. O hospedeiro parou de polir o bar e deu as costas para o salão. Balançou a cabeça uma vez, sem olhar para cima. Há até quem diga que existe um novo Chandriano, um novo terror na noite. Ele tem o cabelo vermelho, como o sangue que derrama. As pessoas que importam sabem a diferença, disse Colt, como quem tentasse convencer a si mesmo, mas sua voz soou cansada e desesperançada, sem convicção. O cronista deu um risinho. Com certeza. Por enquanto. Mas você, justamente você, deve se dar conta de como é tênue a distinção entre a verdade e uma mentira convincente. Entre a história e uma historinha para divertir. O cronista deixou correr um minuto para que suas palavras fossem absorvidas. Com o tempo, você sabe qual delas sairá vencedora. Colt continuou virado para a parede dos fundos, com as mãos espalmadas no balcão. Tinha a cabeça levemente recurvada, como se um grande peso houvesse se abatido sobre ele. Não disse uma palavra. O cronista deu um passo ansioso à frente, intuindo a vitória. Algumas pessoas dizem que houve uma mulher... E o que é que elas sabem? Interrompeu Colt, com a voz cortante como uma serra atravessando um osso. O que sabem do que aconteceu? Repetiu, falando tão baixo que o cronista teve de prender a respiração para ouvir. Dizem que ela... Suas palavras ficaram presas na garganta, subitamente seca, enquanto um silêncio anormal desceu sobre o salão. Colt permaneceu de costas para o cômodo, com o corpo imóvel e um silêncio terrível preso entre os dentes. Sua mão direita, enrolada no pano branco e limpo, fechou-se lentamente. A 20 centímetros dela, uma garrafa se espatifou. O cheiro de morango encheu o ar, junto com o som do vidro estilhaçado. Um ruído ínfimo dentro de uma calmaria enorme, mas foi o bastante. O bastante para quebrar o silêncio em lascas miúdas e afiadas. O cronista sentiu um calafrio ao perceber subitamente o jogo perigoso que estava fazendo. Então essa é a diferença entre contar uma história e estar dentro dela. Pensou entorpecido. O medo. Colt se virou. O que é que algum deles pode saber sobre ela? Perguntou em voz baixa. A respiração do cronista parou quando ele viu o rosto de Colt. A expressão plácida do hospedeiro parecia uma máscara estilhaçada. Por baixo, era atormentada, com os olhos meio voltados para este mundo, meio para outro lugar, recordando. O cronista se viu pensando numa história que tinha ouvido, uma dentre muitas. A história de como que Wolf saíra em busca do desejo de seu coração, precisara enganar um demônio para alcançá-lo, mas, depois de tê-lo nas mãos, fora obrigado a lutar com um anjo para conservá-lo. Eu acredito. Descobriu-se pensando o escriba. Antes era só uma história, mas agora acredito nela. Esse é o rosto de um homem que matou um anjo. O que pode algum deles saber sobre mim? Indagou Colt, com uma raiva surda na voz. O que podem saber sobre isso? E fez um gesto curto, furioso, que pareceu abarcar tudo. A garrafa quebrada, o bar, o mundo. O cronista engoliu em seco. Só o que lhes foi contado. Tac, tac, tac. A bebida da garrafa quebrada começou a tamborilar no chão, num ritmo irregular. Ah! Exclamou Colt, soltando um longo suspiro. Tac, 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 tac. Esperto! Você quer usar o meu melhor truque contra mim. Quer tomar minha história como refém. Eu contaria a verdade. Nada senão a verdade poderia me abater. O que pode ser mais difícil do que a verdade. Um sorriso doentio e zombeteiro cruzou seu rosto por um instante. Durante um longo minuto, apenas o tamborilar suave das gotas pingando no chão manteve o silêncio afastado. Por fim,
Colt atravessou a porta atrás do bar. O cronista ficou parado no salão deserto, sem jeito, sem saber ao certo se fora dispensado. Minutos depois, Colt voltou com um balde de água e sabão. Sem olhar na direção do contador de histórias, começou a limpar suas garrafas delicadamente, com gestos metódicos. Uma por uma, limpou-as do licor de morango que lhes sujara a base e as colocou no balcão, entre ele e o cronista, como se elas pudessem defendê-lo. Quer dizer que você saiu em busca de um mito e encontrou um homem. Disse-lhe sem nenhuma inflexão na voz e sem erguer os olhos. Você ouviu as histórias e agora quer a verdade. Radiante de alívio, o cronista depositou a sacola numa das mesas, surpreso com o leve tremor em suas mãos. Tivemos notícias suas algum tempo atrás, apenas a insinuação de um boato. Eu realmente não esperava. Fez uma pausa, subitamente constrangido. Pensei que você fosse mais velho. Eu sou, disse Colt. O cronista pareceu intrigado, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, o hospedeiro prosseguiu. O que o traz a este cantinho imprestável do mundo? Um encontro com o conde de Baden-Bright, informou o cronista, impertigando-se um pouco. Daqui a 3 dias, em Treia. O hospedeiro interrompeu a meio o polimento. Você espera chegar ao solar do conde em 3 dias? Perguntou baixinho. Estou atrasado, admitiu o cronista. Minha égua foi roubada perto do Val do Abade, explicou. Deu uma olhada pela janela para o céu escurecido. Mas estou disposto a perder um pouco de sono. Partirei de manhã e o deixarei em paz. Bem, eu não gostaria de lhe custar seu sono, disse Colt com sarcasmo, o olhar novamente endurecido. Posso contar-lhe a coisa toda de um só fôlego, afirmou. Pigarreou e concluiu. Fiz parte de uma trupe, viajei, amei, perdi, confiei e fui traído. Escreva isso e queime, pelo grande bem que lhe fará. Não precisa levar as coisas dessa maneira, apressou-se a dizer o cronista. Podemos usar a noite inteira se você quiser, e mais algumas horas de manhã. Quanta gentileza, rebateu Colt. Você quer que eu lhe conte minha história numa noite, sem tempo para me recompor, sem tempo para me preparar? Não, disse, cerrando a boca numa linha fina. Vá passear com o seu conde. Não quero ter nada a ver com isso. O cronista se apressou a falar. Se você tem certeza de que vai precisar... Sim, fez Colt, pondo uma garrafa no balcão com força. É certo que precisarei de mais tempo do que isso. E você não conseguirá nada esta noite. Uma verdadeira história leva tempo para ser preparada. O cronista franziu o senho nervoso e passou as mãos pelo cabelo. Eu poderia passar o dia de amanhã colhendo a sua história. Interrompeu-se ao ver Colt abanando a cabeça. Depois de uma pausa, começou de novo, quase falando sozinho. Se eu pegar um cavalo em Baden, posso lhe dar todo o dia de amanhã, a maior parte da noite e um pedaço do dia seguinte. Esfregou a testa e continuou. Detesto viajar à noite, mas... Precisarei de 3 dias, disse Colt. Tenho certeza. O cronista empalideceu. Mas o conde... Colt deu um aceno indiferente com as mãos. Ninguém precisa de 3 dias. Objetou o escriba em tom firme. Entrevistei Oren Velciter. Oren Velciter, veja bem. Ele tem 80 anos, levou uma vida que vale uns 200. 500, se você contar as mentiras. Ele me procurou, sublinhou o cronista com ênfase especial. E só levou 2 dias. Esta é a minha oferta, retrucou o hospedeiro simplesmente. Ou farei isto direito, ou não farei. Espere, exclamou o cronista, animando-se de repente. Estou pensando nisso tudo de trás para frente, disse, abanando a cabeça ante sua própria tolice. Simplesmente visitarei o conde e voltarei. Aí você poderá levar o tempo que quiser. Posso até trazer o Scarpe comigo. Colt lhe lançou um olhar de profundo desdém. O que lhe dá a mais ínfima impressão de que eu estarei aqui na sua volta? Perguntou incrédulo. Aliás, o que o leva a crer que tem a liberdade de simplesmente sair daqui, sabendo o que sabe?
O cronista ficou imóvel. Você está... Engoliu em seco e recomeçou. Está me dizendo que... A história levará 3 dias. Interrompeu Colt. A partir de amanhã. É isto que estou dizendo. O cronista fechou os olhos e passou a mão no rosto. O conde ficaria furioso, é claro. Não havia como saber o que seria necessário para tornar a cair em suas graças. No entanto... Se essa é a única maneira de eu conseguir a história, aceito. Alegra-me saber, disse o hospedeiro, relaxando com um meio sorriso. Ora vamos, será que 3 dias é mesmo algo tão fora do comum? A expressão séria do cronista retornou. 3 dias é muito fora do comum. Mas, por outro lado... E parte de sua presunção pareceu escoar-se. Por outro lado... Repetiu com um gesto, como que para mostrar como eram inúteis as palavras. Você é o que Wolf. O homem, que se dizia Colt, levantou os olhos das garrafas. Um sorriso largo pairou sobre seus lábios. Uma centelha se acendeu no fundo de seus olhos. Ele pareceu mais alto. Acho que sou, disse, e havia ferro em sua voz.